Recentemente, saiu um artigo no Financial Times sobre uma hipótese que anda me mobilizando há um bom tempo, a de que um dos gargalos potenciais ao progresso da inteligência artificial vai ser capacity humano. A ideia aqui é que vão faltar técnicos, engenheiros e assim por diante para a construção da estrutura de servidores, para as plantas elétricas dedicadas e assim por diante. Eu acho que isso é verdade, mas eu vejo o problema como altamente sanável. Não é nada que não possa ser ensinado em massa e aí, consequentemente, é algo que o mercado tende a suprir naturalmente. Eu tenho uma outra hipótese sobre esses gargalos que eu acho que é muito mais forte e que está baseada na chamada tragédia dos comuns, que é a ideia de que se as pessoas agem pelo seu próprio interesse numa situação em que existem recursos escassos, elas podem terminar gerando uma situação pior para todas, inclusive para elas próprias. Por exemplo, imagina que eu moro numa região em que tenha pouca proteína disponível, exceto nos rios, e a pesca precisa respeitar o período de reprodução dos peixes. Se eu não respeito esse período, o que acontece é que as outras pessoas ficam sem proteína e eu também. No final das contas, essa vontade de suprir a demanda imediatamente vai aniquilar a minha capacidade de supri-la no futuro, e isso vai fazer com que todo mundo haja naquele momento para suprir rapidamente a sua, para não ficar sem a sua mordidinha, e é aí que o sistema colapsa. O New York Times publicou o resultado de uma mesa redonda envolvendo vários especialistas em IA, inclusive o Ethan Mollick, que é um cara que eu conheço e gosto. E o Ethan falou uma coisa interessante e já manjada. O grande desafio do ponto de vista formativo com a inteligência artificial é que a IA está substituindo os programadores e outros jovens talentos nas empresas. Consequentemente, falta esse bloco onde as pessoas estão aprendendo para que depois elas se tornem experts. E essa falta, da tutoria é o que no final das contas pode colapsar o próprio progresso da inteligência artificial. Qual é o meu ponto? Onde estaria esse manancial de experts? Uma vez que a gente sabe que eles não vão estar nas próprias empresas, afinal de contas elas estariam, nessa hipótese, deixando de contratar os jovens, ou seja, esse contato não estaria acontecendo. A resposta é óbvia, nas universidades e nos cursos técnicos. Porém, fato é que a inteligência artificial ela paga muito hoje em dia para os experts, o que significa que o incentivo para se tornar professor, tutor e assim por diante declina rapidamente. Ou seja, ninguém está lá no Google ou mesmo numa empresa brasileira fazendo algo de ponta e pensando seriamente, será que eu devo deixar isso aqui para ser professor? Exceto se você sente um chamado, se você acredita nisso eticamente e existencialmente. E só uma parcela pequena da população efetivamente sente esse tipo de coisa que nós professores sentimos. O ponto, portanto, é que achar que a universidade e os cursos técnicos vão suprir essa demanda de formação é um pouco irreal. A conclusão que segue é que um dos principais candidatos, se não o melhor candidato, é o próprio algoritmo. Ou seja, a melhor maneira de treinar as pessoas para lidar com IAs avançadas é através do desenvolvimento de tutorias baseadas em IAs que façam esse papel. Pois aí que vem a questão. Na medida em que a IA faz o papel do tutor pela ausência de tutores capacitados em número suficiente e pela própria incapacidade momentânea desses jovens de realizarem as tarefas mais sofisticadas, segue natural o raciocínio de que então o melhor é a IA fazer a própria tarefa. E se todo mundo pensa isso ao mesmo tempo, o que acontece é que, a despeito da disponibilização dessas IAs, a formação tende a não acontecer e a tragédia dos comuns toma conta.